nesses momentos em que já tentei tudo que eu podia ter tentado, e o que eu queria ou o que eu acho que eu precisava não aconteceu. E aí eu chego nesse momento para dizer: eu me rendo. É isso. Vamos esperar, vamos jogar para Deus. E aí isso é, de certa forma, complicado. Se render totalmente nem sempre é fácil. A gente prefere conseguir resolver com as próprias mãos. Se alguém está quebrado, eu vou aqui, conserto, compro outro, resolvo. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa se render. Entender que nós não conseguimos resolver sozinhos, mas nós servimos a um Deus que diz que sempre tem um novo amanhã esperando por nós. Sempre tem uma solução. Muitas vezes não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Então, se você está passando por uma situação, eu acredito que a gente acabou de falar sobre a situação do Rio Grande do Sul. As pessoas estão tentando tudo que podem. Em outras situações também. Se você está passando por uma situação como essa, eu acho que chega o momento de dizer: eu me rendo, porque tu és tudo que eu preciso para viver, e esperar, e aguardar e confiar. Vamos cantar no começo? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, eu só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, a te dar meu Vamos fazer mais uma vez: eu me rendo. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. O que é necessário para que alguém se torne memorável? Uma pessoa digna de ser lembrada, uma pessoa digna de ser agradecida.
Em alguns momentos, nós nos perguntamos sobre como nós chegamos até aqui. E isso acontece muito quando a gente está naquelas crises existenciais e a gente está passando algum problema emocional e a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? E aí a gente fica pensando em várias situações pelas quais a gente já passou e cheguei até aqui. Em alguns momentos nós estamos tão focados no sofrimento do momento que nós não conseguimos perceber que nas nossas memórias, ou as nossas memórias são compostas não só por momentos, mas por pessoas. Pessoas que passaram pela nossa vida, ou pessoas que fazem parte da nossa vida ainda no presente. E algumas dessas pessoas nós podemos dizer, nós consideramos dignas de louvor, dignas de agradecimento. Sabe aquelas pessoas que você lembra e fala assim, poxa, há tanto tempo que eu não vejo fulano de tal, mas essa pessoa foi tão importante na minha vida. É bom quando a gente tem esse momento de refletir sobre isso. Isso traz bem para nós, isso faz bem para a nossa vida. Acontece que o desafio maior para o cristianismo ou para o cristão é conseguir também agradecer aquelas que não foram tão boas. Tem gente que não prestou na nossa vida. Tem gente que a gente fala assim, meu Deus do céu, por que eu fui conhecer fulano de tal? Por que é que fulano, cicrano ou beltrano passou pela minha vida? E aí a gente fica se perguntando, que proveito essa pessoa trouxe? Sabe aquelas pessoas que a gente às vezes tem a impressão que não acrescentaram nada, não trouxeram nada para a nossa vida? Ou aquelas que só trouxeram coisas ruins? Até mesmo essas memórias compõem a nossa história, compõem a nossa trajetória. O desafio é conseguirmos agradecer por aquilo que não foi bom, agradecer por aquilo que foi ruim. E reconhecer no que foi ruim alguma coisa de proveito, porque isso é resiliência. Quando a gente fala de resiliência, às vezes a gente tem a ideia de alguém que suporta tudo. Mas resiliência não é só suportar o peso das adversidades. Resiliência também é conseguir superar as adversidades e sair do meio das adversidades com algum proveito. Ou seja, os momentos que nos provam, os momentos que são difíceis, também tem alguma coisa de boa. A gente consegue extrair alguma coisa de boa. Eu me lembro de uma vez que nós convidamos uma palestrante na igreja que nós dirigíamos em Brasília e para ela falar um pouco sobre o livro dela. Ela escreveu um livro chamado Pérolas no Asfalto. O título do livro é bem interessante, Pérolas no Asfalto, e é um livro assim, bem extenso. E uma professora bem conhecida em Brasília, e depois desse livro ela viajou para vários lugares palestrando, porque esse livro fala da experiência de vida que ela teve. E a experiência de vida dela não foi nada fácil. E ela começou a palestra então falando sobre a formação da pérola. E aí a gente foi entendendo por que o título do livro era Pérola no Asfalto. A formação da pérola é o processo pelo qual ela deve passar até se tornar realmente uma pedra preciosa. E ela usa a imagem da pérola como uma metáfora para descrever o que aconteceu com a família dela. Ela faz em determinado momento da vida dela, ela resolve fazer uma viagem familiar, compra um carro, estavam todos felizes, indo em direção ao destino, e logo depois de sair de Brasília, sofreram um acidente. E, infelizmente, uma família de 5 pessoas, só ela sobreviveu. Todos os filhos, o esposo, e todos morreram nesse acidente. E ela foi a única sobrevivente. E ficou um bom tempo em coma, depois teve um processo de recuperação. E agora, o que fazer depois da perda? O que fazer depois da dor? Difícil, né? E ela conta essa história de vida e no momento que ela vai contando, ela vai pontuando algumas dificuldades que ela teve, alguns problemas que ela teve, e um deles é justamente perguntar o porquê. Por que aconteceu isso? Pessoas que eu amava tanto, pessoas que eu gostava tanto, meus filhos, meu esposo, nós estávamos tão felizes, ia ser a viagem da nossa vida, por que é que isso aconteceu? E ela vai pontuando como ela conseguiu superar tudo isso, ou aprendeu a conviver com tudo isso.
Porque às vezes nós não necessariamente vencemos, nós aprendemos a conviver com a dor, a conviver com o sentimento de perda. E ela vai pontuando isso e ensinando. E ao terminar a sua palestra, eu fiquei extremamente emocionado e comovido com tudo que ela contou. E comecei a pensar sobre o que a Bíblia nos diz sobre isso. Porque, de fato, na Bíblia nós temos histórias que, humanamente falando, não fazem sentido. A gente fala assim, mas por que teve que acontecer isso? Por que teve que passar por isso e por aquilo? E depois a gente encontra essas pessoas na narrativa bíblica se tornando pessoas memoráveis, pessoas importantíssimas para a história da humanidade. O que é necessário para que alguém se torne memorável, para que alguém se torne tão importante ao ponto de ser listado em um livro? A Bíblia nos fala que Jesus teve um ministério que até hoje é mencionado. A história da humanidade nunca mais foi a mesma depois de Jesus. Isso é fato quando a gente pega um livro de história e a gente começa lendo e tem lá antes de Cristo e depois de Cristo, um marco na história da humanidade. Esse AC e esse DC tem um significado histórico e também tem um significado espiritual para nós. Jesus marcou a história da humanidade como ninguém marcou. Não apenas porque ele ensinava as pessoas, não apenas porque ele repreendia os fariseus da época, não apenas porque ele era contrário ao sistema estabelecido na época, que excluía certas classes e privilegiava outras classes religiosas, não apenas porque ele foi contra o comércio dentro do templo, e ele entrou no templo quando as pessoas estavam fazendo comércio, e a Bíblia nos diz que ele saiu jogando as mesas e virando as mesas, expulsando todo mundo. Você imagina a cena? Jesus entrando no templo e virando mesas. Eu costumo dizer que o ministério de Jesus ele é dividido em duas partes extremamente importantes para o cristianismo. A parte em que ele põe mesa, a parte em que ele prepara mesas, porque a Bíblia nos diz que em vários momentos Jesus se assentou à mesa com as pessoas para comer, inclusive com publicanos, com pessoas que eram consideradas pessoas ruins na sociedade, cobradores de impostos. Você lê lá quando Jesus se encontra com Zaqueu, lá no livro de Lucas, salvo me engano, no capítulo de número 19, Jesus entra na casa de Zaqueu e, estando ali à mesa com ele, as pessoas começaram a dizer: como pode? Esse homem diz que é filho de Deus, está comendo com cobradores de impostos. Jesus, em outro momento, em João capítulo de número 12, vai jantar na casa de um fariseu, na casa de um doutor da lei, melhor dizendo, e de repente uma prostituta, alguém que era considerado pecadora, aparece e começa a prestar honrarias a Jesus, agradecimentos a Jesus. Não no livro de João, desculpa, no livro de Lucas. E tudo isso vai criando uma narrativa de que Jesus se assentava à mesa com pecadores, e de fato ele fazia isso. E em muitos momentos Jesus esteve à mesa. Em outros momentos, a Bíblia nos diz que Jesus se assentou à mesa com seus discípulos, e nesses momentos ele se assentava para ensiná-los, para instruí-los e prepará-los para o que ia acontecer após a sua morte. Mas o segundo momento do ministério de Jesus, e talvez seja esse momento que fale mais forte ao coração daqueles que se sentem marginalizados, esquecidos, desprezados, maltratados pelo sistema religioso que existe, é quando Jesus entra no templo e as mesas já estão postas, mas as pessoas não estavam ali para comer, não estavam ali para celebrar, não estavam ali para participar de um banquete, elas estavam fazendo um comércio. Jesus então entra no templo e sai virando as mesas. Veja só a diferença. Há momentos em que ele está à mesa, põe a mesa, mas há momentos em que a mesa precisa ser virada, quando todo o sistema de injustiça está sendo estabelecido. Cristo quebra todo o sistema de injustiça e diz: não, essa não é a casa do meu Pai. Essa não é a vontade do meu Pai.
O ministério de Jesus, então, foi um ministério de ensino, um ministério de pregação, um ministério de milagres, porque ele curava, ele fazia sinais e prodígios, mas também foi um ministério em que Cristo promoveu sobre a vida das pessoas esse sentimento de não aceite injustiças. Não aceite. O ministério de Jesus, então, acontece, Jesus prega, Jesus ensina, Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus está fazendo grandes coisas e o seu nome vai correndo pelas redondezas, ao ponto, queridos, da Bíblia dizer que multidões afluíam para Jesus. Multidões. Em alguns momentos, ele tinha que entrar dentro de um barco e se afastar da praia, para ter um pouco de sossego, porque a multidão o oprimia, as pessoas queriam vê-lo, queriam ouvi-lo, queriam tocá-lo. Jesus, então, tem um ministério que vai se consolidando, vai ficando cada vez mais notório, mas aí parece que a situação vai virando contra ele, porque em determinado momento alguém achou que tornar-se notório não seria algo positivo, e começa então a perseguir Jesus. É estranho isso, né? Como o ser humano é dado à inveja, como o ser humano é dado a sentimentos tão perniciosos, como o ser humano é dado a tantos sentimentos que podem ferir, que podem machucar, e no caso de Jesus, o levaram até mesmo à morte. Jesus então morre, mas ressuscita, e a Bíblia nos diz que depois da sua ressurreição, ele aparece para os seus discípulos, algumas das mulheres que o seguiam, alguns dos seus discípulos, depois quando todos estavam reunidos, e Jesus então começa a prepará-los, dizendo o seguinte: eu ressuscitei, mas eu não estarei convosco presencialmente, enviarei o meu Espírito. Jesus então os prepara para um momento chamado momento da Ascensão, que é o que nós celebramos hoje. Hoje é o domingo da Ascensão. É o domingo em que Cristo reúne os seus discípulos em Atos, capítulo de número 1, verso de número 6 em diante, e começa a instruí-los. E enquanto ele vai ensinando e instruindo os seus discípulos, a Bíblia diz que ele vai sendo elevado aos céus. E os discípulos vão olhando, impressionados com o que estava acontecendo, e de repente, olhando para o alto, eles ouviram uma voz que disse: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o alto? Eles não perceberam, mas já haviam anjos que estavam no chão, enquanto eles estavam olhando para o alto, e esses anjos chamaram a atenção dizendo: por que é que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. É interessante essa percepção de que em alguns momentos ter o olhar fixo no alto é importantíssimo para nós. Mas eles não podiam perder o foco daquilo que estava diante deles. Vocês precisam trazer o olhar para cá. Trazer o olhar para a terra é muito complicado, porque a nossa visão sobre o mundo, ela acaba sendo prejudicada por meio das frustrações, por meio dos problemas que nós temos. Em alguns momentos nós chegamos à conclusão de que o mundo não tem nada que presta. Vocês já tiveram aquele momento que você levanta e fala: meu Deus, parece que nada mais presta nesse mundo. Alguns já chegaram esse dia que você levanta assim e fala assim: meu Deus, ontem a gente estava vendo um videozinho, esses memes que eles fazem na internet, e um memezinho era de uma série que tinha na TV brasileira, e a atriz fala bem assim: eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim. Tem dia que eu estou com tanta raiva que a minha vontade é de pular no pescoço das pessoas na rua e esganá-las. Por quê? Tem dia que eu não dou para ninguém, e assim vai indo. E a nossa vida passa por esse ciclo de dias ruins e dias bons e dias ruins, e alguns ruins, e a gente fala assim: ai meu Deus, quando vai chegar o bom? E a gente volta e vai indo nessa luta. Trazer o olhar para a terra significa enfrentar, significa encarar as dificuldades que esse mundo pode nos oferecer. E isso fica claro quando Jesus diz: no mundo tereis aflição. É difícil, né, gente? Eu sempre me lembro, brincando com
com as minhas irmãs, e toda vez que eu falo a palavra aflito ou aflição, eu me lembro quando a gente quebra o ovo na frigideira, que o óleo está bem quente, e você quebra ele e... Aflição é isso. É quando nós somos colocados naquelas situações que parece que a gente está pegando fogo, parece que a gente está queimando. Esse sentimento de aflição às vezes nos envolve de tal maneira que nós não conseguimos perceber. Somos chamados a encarar tudo isso. E como encarar esse mundo de dificuldades, esse mundo de problemas, esse mundo de frustrações, esse mundo de perseguições, esse mundo que nos oferece tantos desafios e desafios e desafios. Jesus então chama os seus discípulos a olharem para a terra. Olhem para a terra. Vocês estão olhando para o alto e é bom. Essa espiritualidade aqui é ótima. É bom quando a gente chega na igreja e a gente fixa o olhar em Deus. E a gente se concentra. E a gente começa a pensar em coisas boas. Isso recarrega as nossas energias. É bom ou não é, queridos? Isso é muito bom. Mas quando a gente sai daqui, os boletos estão pendurados na geladeira. Quando a gente sai daqui, tem a semana de trabalho. Quando a gente sai daqui, tem os problemas familiares, os dramas familiares que a gente tem que cuidar, tem que ajudar. Quando a gente sai daqui, a gente pensa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo, isso, e a gente vai somando as coisas. Trazer o olhar para a terra não é fácil. Enfim, tornar-se uma pessoa memorável para Cristo foi o ministério que a gente chama de ministério da paixão. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, ensinou, curou, operou milagres, foi morto, ressuscitou e agora subiu aos céus. E se você for para Hebreus, capítulo de número 11, você vai encontrar o que nós chamamos de a lista dos heróis da fé. E talvez essa lista te ajude a pensar um pouco sobre como se tornar uma pessoa memorável, uma pessoa que entra para a história. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, foram açoitados, foram maltratados, algemados, passaram por prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, nus, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, porque Deus havia prometido coisa superior a eles, a respeito das quais, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Aí você fala assim, pastor Mário, esses homens e essas mulheres passaram por tudo isso. Maltratados, açoitados, apedrejados, muitos passaram fome, e por isso eles estão na lista dos heróis da fé. Será que eu tenho que passar por tudo isso para estar nessa lista? E aí nós voltamos ao ministério de Jesus. E nós vamos entender que o ministério de Jesus, apesar de ter esse envolvimento com o sofrimento, com a paixão de Cristo, né? Na sexta-feira da paixão a gente celebra ali
a prisão de Jesus e depois a caminhada da cruz, né? Será que é só o sofrimento que consegue me colocar na posição de alguém digno de ser lembrado e agradecido? E aí nós vamos ao ministério de Jesus e encontramos o seguinte: apesar de ter ensinado, pregado, curado, de ter feito grandes coisas, morrido, ressuscitado e ter sido a ascensão aos céus, o ministério de Jesus não se resume ao ensino, não se resume à pregação. O ministério de Jesus não se resume à sua revolta no templo virando mesas. O ministério de Jesus não se resume aos momentos em que ele ceiou com prostitutas, com ladrões e pessoas escórias da sociedade. O ministério de Jesus é determinado pelo amor que ele tinha. Porque o ministério de Jesus é considerado um ministério de amor. O que colocou Jesus na história como o Cristo da paixão, o Cristo da ressurreição, o Cristo do milagre, foi a sua determinação em cumprir algo que Deus havia proposto para a humanidade. E se você me perguntar o que Deus havia proposto, eu te convido a ir para João, capítulo de número 3, o verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus operando na humanidade. É o amor de Deus salvando a humanidade. É o amor de Deus acolhendo a humanidade. E o que dizer desse amor, senão que esse amor é excelente? Você sabia que na Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a palavra amor aparece várias vezes. Mas em cada contexto ela aparece, em contextos diferentes, ela aparece com significado diferente. Existe o amor fraterno, existe o amor eros, que é o amor que os casais têm um pelo outro, é um amor erótico, e existe o amor chamado amor ágape, que é o amor de Deus. É sobre esse amor que nós estamos falando hoje. Aquele amor que é capaz de aceitar o mais vil pecador e dizer: você é meu filho, você é minha filha, e eu não abro mão de você. É o amor que Jesus contou quando ele disse que 2 filhos e um pai, morando em uma determinada região, um deles decide: pai, eu não quero mais estar na sua casa. Dá a minha parte da herança, porque eu quero sair pelo mundo e viver a minha maneira. E o pai então lhe dá a sua parte da herança, ele sai de casa e vai viver a sua vida. É o filho pródigo. Ele gasta tudo que tem, perde tudo que tem, cai em miséria e em dissolução. E quando ele volta, a Bíblia diz que o pai não ficou em nenhum momento receoso em recebê-lo. Pelo contrário, o pai o avista de longe, corre ao seu encontro, o abraça e diz: este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi encontrado. Vamos celebrar. E então as pessoas ficaram maravilhadas com isso. Que ensino maravilhoso! E Jesus disse: é assim que Deus faz com cada um de vocês. Esse é o amor de Deus. É o amor que não aponta o dedo no seu nariz e diz: eu te avisei, hein? Quebrou tua cara. Mas é o amor que te acolhe e te diz o seguinte: você é meu filho, e independente da distância que você percorrer para longe de mim, o seu direito de filho e de filha jamais será perdido. Você é meu. Você é minha. É sobre esse amor que o ministério de Jesus veio proclamar. É o amor que não considera as nossas falhas. É o amor que não considera as nossas imperfeições. É o amor que não considera a nossa pequenez quando nós odiamos o outro. É o amor que não considera a nossa pequenez quando nós fazemos mal para o outro. Mas é o amor que está a todo momento nos corrigindo e nos trazendo para o caminho da perfeição. É difícil entender isso. Quando eu falo sobre esse amor, eu não posso deixar de mencionar para vocês que a única referência bíblica que nós temos
comparando o amor divino, ou equivalente ao amor divino, há uma passagem no livro de Isaías que diz o seguinte: pode uma mãe se esquecer do seu filho recém-nascido? Ainda que esta venha se esquecer, algo que é muito difícil, o texto bíblico deixa claro isso. Ainda que esta venha se esquecer, todavia eu não me esquecerei de vós. Por que é que o texto bíblico usa o amor materno para falar sobre o amor de Deus? Porque o amor materno tem características muito próximas do que Deus nos oferece, do que Deus faz conosco. O amor materno tem essa característica de entrega, tem essa característica de eu dou minha vida por você, porque você, meu filho, você é parte de mim. O amor materno também é aquele que tem o cuidado que vai além de todas as coisas, e você nunca cresce para quem é mãe. Para as mães a gente nunca cresce. Eu tenho 42 anos, mas quando eu ligo para minha mãe, eu fico igual o Caio. É a mesma coisa. Porque na visão dela parece que a gente sempre precisa dessa proteção, desse cuidado, e de fato a gente precisa, de fato a gente gosta disso. Quando a gente vai fazer aquelas terapias, eu não sei se vocês já fizeram terapias em que eles pedem para você ficar na posição de fetal. Essa posição fetal nos fala muito sobre a geração, nos fala sobre como nós nos sentimos protegidos e guardados, sendo gerados. Por que que a Bíblia, então, traz esse exemplo de amor? É porque realmente nós sentimos isso quando nós falamos de mãe. Nós sentimos esse aconchego, nós sentimos esse cuidado. Eu vou dizer para vocês que todas as mães do mundo são assim? Não é. Temos exceções, mas de uma forma geral, queridos. De uma forma geral, nós podemos dizer que a maioria tem essa ligação muito forte com seus filhos. E essa ligação é divina. É algo que nós precisamos valorizar. Então, eu direi para vocês nessa manhã que para se tornar memorável, digno de agradecimento, basta exercer o ministério do amor. Você não precisa fazer grandes coisas como essas pessoas aqui fizeram, derrubaram muralhas, enfrentaram exércitos, ganharam guerras, conquistaram cidades, fizeram isso. Não, o ministério do amor nos coloca em posição de sermos lembrados, de sermos dignificados e de sermos agradecidos. Hoje, você gostaria de dizer obrigado para quem? Quem sabe a sua mãe não está aqui hoje. E hoje nós celebramos o Dia das Mães. A minha está lá no Brasil, falo com ela todos os dias, mas presencialmente é diferente. É diferente lembrar da risada, do cheiro, da maneira de lidar com as coisas. Não está aqui hoje, mas você pode lembrar e dizer: toda vez que eu me lembro de você, eu dou graças a Deus por você ter existido. Porque por você, por meio de você, eu estou aqui hoje. Fui gerado. É interessante no batismo, quando a gente vai fazer o batismo, uma das narrativas que a gente usa lá do livro de liturgias da igreja, ela diz o seguinte: Deus, em vários momentos, manifestou a sua presença por meio da água. Aí fala do dilúvio, Deus purificando a terra e preservando uma família, para que por meio dessa família fosse formada outra geração. E vai falando, fazendo várias narrativas. Fala do deserto, quando o povo se depara com as águas amargas, e Deus converte as águas amargas em água doce e sacia o povo, até chegar no momento de Maria. E fala: Jesus foi gerado por meio da água no ventre de Maria. Porque a criança, quando está sendo gerada no ventre, ela está envolta em água, que é o chamado líquido... Esse líquido aí, a criança está sendo gerada, está sendo conservada ali,
e fala que no ventre de Maria o Salvador estava sendo gerado por meio da água. E eu fico pensando isso quando fala da nossa história, porque isso acontece conosco. Nós participamos de tudo isso, dessa ação criadora divina que é tão perfeita, que é tão maravilhosa. E hoje nós olhamos, eu olho para mim um rapaz desse tamanho, 1,80m, 1,83m, e quando vocês... Minha mãe está vindo aí, Júlio, hein? Quando vocês veem minha mãe, desse tamanhozinho assim. E eu olho para ela e falo assim, meu Deus, como é que pode isso, né? Que coisa mágica isso. E essa mulher desse tamanho me protegeu. Essa mulher desse tamanhozinho aí, quando acontecia alguma situação, virava um tigre para defender, para cuidar, para alimentar. E essa imagem faz hoje eu dizer para vocês, toda vez que eu me lembro dela, eu dou graças a Deus. O ministério do amor não significa dizer que você vai sempre acertar, assim como as mães não acertam sempre. Mas cometem erros. E voltando aos videozinhos dos meninos. Eu entrevistando uma mãezinha, pequenininha, igual minha mãe. Ela falou, eu falo com meu filho, quando eu estou certo, eu estou certo. E quando eu estou errado, eu também estou certo. E ai de você se falar com isso. Essa sensação de que elas estão tentando fazer alguma coisa, de que elas estão tentando fazer para o bem, e mesmo tentando fazer para o bem também erram, isso acontece muito. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. E o ministério do amor nos garante. Nós somos imperfeitos. Nós estamos no caminho da perfeição. A gente precisa evoluindo pouco a pouco. A gente vai aprendendo. Então, mães, hoje é um dia de celebração, de falar de amor, de falar de cuidado, de proteção. Mas também é um dia em que a gente pode agradecer por sermos imperfeitos. Ou por serem imperfeitas e dizer, olha Deus, eu errei muito durante a minha vida, errei também na criação dos meus filhos, mas eu te agradeço, porque eu consigo reconhecer que algumas coisas não foram boas, mas eu consigo reconhecer que o dom de ser mãe é uma dádiva da tua parte. Esse amor que nos aperfeiçoa está sendo operado em nós todos os dias. Então, mães, vocês que estão nos acompanhando online, vocês que estão aqui presentes, o Ministério do Amor garante um lugar para vocês, em que vocês podem ouvir. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Das que estão aqui, das que já foram. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Pode sentar nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas rosas que estão ali, eu vou pedir ao Rafael que pegue agora. São bonitas ou não são? São lindas, né? Uma vez eu li um poema que dizia o seguinte: quem está disposto a se encantar pela beleza das flores precisa encarar que toda flor tem os seus espinhos. Mesmo com os espinhos, essa composição nos fala muito sobre a nossa vida. Nós temos os nossos espinhos, nós temos os nossos problemas, nós temos a nossa beleza. Eu gostaria de destacar hoje a beleza que cada um de vocês tem, que cada um de vocês representa para a história da humanidade. Vocês são a extensão do amor e da graça divina na humanidade. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Eu vou pedir ao Rafael que distribua para as nossas mães e nós vamos orar por vocês. Graças a Deus. Vamos lá. Curva sua cabeça, feche seus olhos.
Deus de bondade e misericórdia. Nós agradecemos por cada uma das pessoas que estão aqui. E eu quero destacar a beleza que cada uma das mães agregam à humanidade. Esse cuidado. A beleza que elas agregam não apenas quanto acerta, mas a beleza que elas agregam ao mundo quando elas reconhecem que são imperfeitas, mas estão tentando fazer o melhor. Esse cuidado contínuo, essa esperança, essa força, essa disposição. Quantas vezes mães que são tão pequenininhas se tornam tão gigantes, tão poderosas. Quantas vezes mães que não têm o que comer tiram da sua própria boca para alimentar os seus filhos. Quantas vezes essas mulheres conseguiram, ó Deus, alimentar 5, 10, 15. Quantas vezes essas mulheres conseguiram fazer com que os seus filhos se tornassem boas pessoas, pessoas do bem. Deus, nós te agradecemos. Dizemos muito obrigado, e assim como o apóstolo Paulo disse, toda vez que me lembro de você, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela minha mãe. Eu dou graças a Deus pela mãe da minha mãe. Eu dou graças a Deus por todas as mães que já existiram na minha família e por todas as mães que existem. Eu dou graças a Deus por essas mães que fazem parte dessa família, essa família que nós temos aqui nos Estados Unidos. Eu dou graças a Deus pela Amada, pela Andréia, pela Edilza, pela Lilian, pela Vanessa. Eu dou graças a Deus pela Desirê. Eu dou graças a Deus pela Arlete, pela Mônica, pela Rita. Eu dou graças a Deus por cada uma dessas mulheres, pela Isabel. Eu dou graças a Deus pela Helena. Eu dou graças a Deus por cada uma, papai querido, porque essas mulheres têm sido a extensão do teu amor e da tua graça. Graças a Deus. Graças a Deus. E é nesse senso de gratidão que eu quero abençoá-las. Feliz Dia das Mães a cada uma de vocês. Vamos louvar o Senhor.